O Senhor é minha luz e a minha salvação. Boa noite, meu nome é Carlson. Eu tratarei sobre o artigo 155 do nosso Código Penal, o famigerado furto, que logo no seu caput traz a forma simples, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Entretanto, no seu parágrafo 1º, logo nos defrontamos para uma causa de aumento de pena de 1/3, que é quando esse crime é praticado durante o período de repouso noturno. Aí você me pergunta, mas Carlson, que horas é o período de repouso noturno? Eu te respondo, é impossível especificar um período, porque a cada situação teremos um tempo distinto. Exemplo, aquele cidadão que mora no interior, num povoado e precisa acordar cedo, geralmente aquele cidadão, o seu repouso noturno será nas primeiras horas da noite. Entretanto, quando se fala em cidades grandes, logo nos defrontamos com pessoas que dormem altas horas da noite. Por isso, a análise fica a cargo do julgador, do magistrado, que vai, durante a sua dosimetria, apontar se realmente aquele furto estará com essa causa de aumento. No meio acadêmico, é muito comum termos a dúvida de qual é a privilegiatura do furto. Explico. Logo no parágrafo 2º, nos defrontamos com uma causa que privilegia o furto, que é quando o réu é primário e a coisa é de pequeno valor. O que muita gente tem dúvida também é sobre o que é pequeno valor. Muita gente confunde com valor ínfimo. E o valor ínfimo, na verdade, é até 10% de um salário mínimo, enquanto o pequeno valor é até um salário mínimo. Quando se tem esses dois requisitos, o direito é subjetivo. Agora, direito subjetivo de quê? Pode substituir a pena, pode reduzir a pena em 1/3 a 2/3 e também pode ser aplicada somente a multa. Parágrafo 4º, temos as hipóteses qualificadoras do furto, que aumentam a pena, que vai agora de 2 a 8 anos. O primeiro é a destruição ou rompimento de obstáculo. É importante lembrarmos que esse obstáculo precisa estar fora da coisa. Um exemplo muito recorrente pode ser aquele ladrão que vai furtar um toca-CD, quebra o vidro, leva o toca-CD. Entretanto, aí você me pergunta, Carlson, e se por acaso ele quebrar o vidro e furtar o carro? Nesse caso, vai ser um furto simples. A qualificadora só incide quando quebra um obstáculo para subtrair aquela coisa que está lá dentro. E nesse caso, ele está quebrando a própria coisa. O segundo é o abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Ou seja, quando aquele cidadão utiliza artifícios ardis, também a utilização de chave falsa ou concurso de agentes. Também temos a hipótese do parágrafo 5º, que traz a mudança também de pena, que vai de 3 a 8 anos. O que é que ocorre? Quando o agente furta algo e transporta para outro estado
ou para outro país, ele vai cair no parágrafo 5º. Um exemplo, eu posso dar um exemplo daquele cidadão, o alma cebosa, furta um veículo em Sergipe, mas ele quer vender esse veículo em Alagoas. Se ele for pego lá, a pena dele vai ser de 3 a 8 anos. E também temos a hipótese do parágrafo 6º, que prevê também uma nova pena de 2 a 5 anos, que é quando o alma cebosa subtrai um semovente, sendo ele domesticável ou de produção. Aí muita gente vai escutar isso e vai dizer: mas o que é semovente? Semovente pode ser um animal de estimação. Semovente pode ser uma vaca, por exemplo. Agora, vou dar um exemplo. Se por acaso o alma cebosa entra na sua fazenda, subtrai todo o seu gado, qual vai ser a pena dele? 2 a 5 anos. Mas se ele pega esse semovente, mata lá dentro da fazenda e leva a carne, responde do mesmo jeito. Por fim, gostaria de tratar das hipóteses previstas no parágrafo 4º e parágrafo 7º, que dizem respeito aos explosivos. Quando há o emprego do explosivo, o artefato análogo, sua pena será de 4 a 10 anos. E também, quando há a subtração de substâncias explosivas ou acessórios para fabricação, montagem ou emprego, também será de 4 a 10 anos. Ou seja, o alma cebosa que mexer com explosivo, quando for furtar, terá uma pena um pouco mais gravosa.